Olá pessoal, um grande abraço a todos. Aqui quem fala é o professor Gabriel Valente. Voltamos para mais um vídeo aí. Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, a ideia é fazer dois vídeos, né? Explicando e dividir a matéria em dois momentos para a gente falar um pouquinho dos principais tópicos da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, a ideia desse vídeo é dar ali uma ideia geral, uma visão ampla da Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar de diversos pontos importantíssimos e depois, se vocês tiverem interesse, podem pesquisar em outras fontes, o que é sempre muito legal, tá bom? Então, nessa primeira parte, eu preparei esses seguintes tópicos aqui para a gente poder comentar: as causas para a Segunda Guerra, a política do apaziguamento, a formação do eixo, a Conferência de Munique, Pacto Ribbentrop-Molotov, invasão da Polônia, a Blitzkrieg, a invasão da França, a Batalha da Inglaterra, em 1941, que a gente vai falar da entrada dos Estados Unidos na guerra e do ataque da Alemanha nazista à União Soviética, e o início de 1942 com o eixo dominando a Europa, tá, pessoal? Esses são os tópicos para a primeira parte, tá bom? Vamos começar a conversar então sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Um ponto muito importante que a gente não pode deixar de citar é a insatisfação da Alemanha com o Tratado de Versalhes, né? Lembrando que o Tratado de Versalhes foi o tratado pós Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi considerada única culpada pela guerra, condenada a pagar bilhões de indenização para os países vencedores. Isso cria um sentimento de revanchismo na Alemanha, né? Uma ideia de que a Alemanha foi humilhada após a Primeira Guerra Mundial. E esse sentimento aí de revanchismo vai dar base para o crescimento do nazismo na Alemanha. Então nós temos aí o Tratado de Versalhes como uma das causas para a Segunda Guerra Mundial. Desculpa. Vamos lá. Outro tópico é a crise de 29, né, pessoal? Por quê? A crise de 29 ela vai afetar a economia dos Estados Unidos, que era a principal economia da época, e a partir daí ela vai afetar todo o mundo capitalista, tá? E a Alemanha vai ser particularmente atingida, né? A Alemanha que se recuperava ainda da Primeira Guerra Mundial, pagava indenizações, né? E a economia alemã vai ser muito afetada, cerca de um terço da população desempregada, o marco alemão totalmente desvalorizado, e com isso a crise de 29 vai dar base para o crescimento do nazismo na Alemanha, né? Lembrando que antes da crise de 29, o Partido Nazista tinha conseguido poucas cadeiras no Reichstag, o parlamento alemão. E após a crise de 29, eles conseguiram quase metade das cadeiras, né? Então essa crise ela vai dar base para o crescimento do nazismo na Alemanha. Lembrando que o fascismo já estava no poder na Itália desde o começo da década de 20, tá, pessoal? Outra causa, gente, é a ascensão do nazifascismo, né? Tanto o fascismo quanto o nazismo tinham políticas de governo militaristas e expansionistas, e a política expansionista do nazismo vai levar o mundo à Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha nazista reivindicava sempre o chamado espaço vital, um espaço da Alemanha, começa a anexar territórios, e essa política expansionista que não vai parar, mesmo com as concessões feitas pela França e pela Inglaterra, vão levar o mundo aí à Segunda Guerra Mundial, tá? Outro ponto, pessoal, é a falência da Liga das Nações, né? A Liga das Nações foi uma espécie de embrião da ONU aí, né? Ela foi uma liga criada após a Primeira Guerra Mundial, que buscava ali uma cooperação entre os países, evitar guerras, enfim. Mas no caso, os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações, a União Soviética também não fez parte, então ela tinha aí essas deficiências, né? Além disso, ela não agiu em momentos chaves, por exemplo, momentos chaves da década de 30, como exemplo, a destituição do governo espanhol pelo General Franco, né, um governo que foi eleito. O General Franco invade ele com apoio nazista e fascista e toma o poder na Espanha, a chamada Guerra Civil Espanhola. A invasão do Japão à China também não tem interferência da Liga das Nações, ou seja, ela demonstrava ali suas deficiências, tá? Outro ponto importante para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, pessoal, é o temor do comunismo, que o comunismo se espalhasse pelo continente europeu, né? A gente tem que lembrar que o pós-Primeira Guerra Mundial é um momento ali de estabelecimento da Revolução Russa. O Partido Bolchevique consegue se estabelecer no poder da União Soviética, né? Então, havia essa preocupação de que o comunismo se espalhasse pelo continente europeu, né? Que os operários e camponeses tomassem as fábricas e os campos, né? E houvesse a abolição da propriedade privada, como aconteceu na União Soviética. Então, a burguesia, os industriais da Europa, os grandes proprietários de terra da Europa Ocidental,
tinha um temor aí pelo crescimento do comunismo. Por isso até havia essa tolerância aí com o nazismo e com o fascismo, já que o nazismo e o fascismo eram ideologias eminentemente anticomunistas. Então havia essa ideia, bom, o nazismo ele não é uma democracia, o fascismo também não, perseguem inimigos políticos, mas por outro lado eles estão ali batendo nos comunistas, estão perseguindo comunistas. Então havia esse peso aí feito pela Inglaterra e pela França para tolerar o nazismo e o fascismo, tá? E outro ponto, gente, são as disputas imperialistas, né? A disputa imperialista na Europa entre a Alemanha e Inglaterra e França, e as disputas imperialistas na Ásia, né, pessoal? Com o Japão se expandindo pela Ásia. Aí, gente, a gente pode dividir a guerra aí em 3 guerras principais, né? A Segunda Guerra se divide em 3 guerras. A Primeira Guerra é a guerra dos impérios europeus, né? Alemanha, Inglaterra, França. Então, nesse sentido, a Segunda Guerra seria uma continuidade da Primeira Guerra, aquela disputa por matérias-primas, mercados consumidores, enfim, essas disputas aí dos grandes impérios europeus. Outra guerra aí dentro da Segunda Guerra que a gente pode citar é a cruzada anticomunista da Alemanha nazista, né? O projeto de destruição do bolchevismo, da União Soviética, da Alemanha nazista. A gente tem o segundo ponto, que vai ser um plano empreendido aí a partir de 1941, quando a Alemanha nazista tenta invadir a União Soviética, um projeto de destruição do bolchevismo. E a terceira guerra aí dentro da Segunda Guerra Mundial é a guerra na Ásia, né? É a expansão imperialista do Japão, também uma das guerras aí que a gente pode colocar aí dentro da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, pessoal? Então essas são as causas para a Segunda Guerra Mundial. E aí, pessoal, como é que a gente pode explicar a década de 30 na Europa? Como a gente estava conversando, a Inglaterra e França tentavam ali equilibrar, manter a Alemanha nazista controlada. Por quê? Havia uma grande preocupação de ocorrer um novo conflito na Europa. A Primeira Guerra ela foi muito desgastante, tanto para os vencedores quanto para os perdedores, né? A recuperação econômica da Europa não foi fácil, parques industriais destruídos. Então havia a ideia da França e da Inglaterra de evitar ao máximo uma nova guerra entre as potências europeias, né? E aí nesse ponto a gente tem a política do apaziguamento. Além dessa questão de se preocupar com uma guerra entre as potências europeias, Inglaterra e França também estavam mais preocupadas com o comunismo, com o avanço do comunismo da União Soviética, do que com a Alemanha nazista. Como eu falei, viam aí a Alemanha nazista e a Itália fascista como um mal menor em relação ao avanço do comunismo, né? Então, como a Alemanha nazista e a Itália fascista se propunham ali a combater o comunismo, eram regimes anticomunistas que buscavam ali impedir o avanço do comunismo, Inglaterra e França tinham essa política do apaziguamento, né? Tá? Então, eles, devido a isso, foram coniventes com as agressões iniciais da Alemanha. Tá, pessoal? Aí, esse é a política que a gente chama de política do apaziguamento. Tá, pessoal? Seguindo aí, gente, então, ao longo da década de 30, a gente tem a formação do eixo, tá? A gente vai ter em 1936 o Pacto Anticomintern, tá? Assinado entre a Alemanha e Japão, que eles formalizam ali uma política mundial anticomunista. O que é o Comintern? É a Internacional Comunista, né? Seria uma reunião de partidos comunistas pelo mundo, organizados pela União Soviética, para organizar aí, a expansão do comunismo, né? Então, Japão e a Alemanha formalizam essa política anticomunista. Em 1937, a Itália se junta a esse acordo e aí forma o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tá? E em maio de 1939, a gente tem o Pacto de Aço, já perto do início da Segunda Guerra, né? Assinado entre Itália e Alemanha. Era um acordo de defesa em relação em caso de agressão de algum outro país ao seu aliado. Eles não podiam assinar a paz com outro país sem o consentimento do outro. Previa também troca de tecnologia militar. Enfim, aí selam aí a aliança entre a Itália fascista e a Alemanha nazista. E aí, gente, no nosso próximo tópico, a gente tem a Conferência de Munique aí, né? Seria o auge da política do apaziguamento aí. Em setembro de 1938, nós temos a reunião de líderes da França, da Inglaterra, da Itália e da Alemanha, e os franceses e ingleses concordam em entregar para a Alemanha nazista os Sudetos, que eram da Tchecoslováquia, ou seja, eles concordam em entregar um território que não era deles, tá? E aí, sem consentimento da Tchecoslováquia, sem consulta da Tchecoslováquia, eles aceitam ali que a Alemanha nazista invada a região dos Sudetos, desculpa. E aí o primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain,
ele retorna para a Inglaterra como herói, né? Como se ele tivesse conseguido ali selar a paz na Europa. Essa imagem aí é a imagem dele retornando para a Inglaterra, né? E sendo recebido ali, festejado, olha ele mostrando o acordo ali, como se isso fosse parar a Alemanha nazista, né? Só que claramente a Alemanha nazista tinha uma política expansionista que não ia parar só por ali, né? Então em 39 eles invadem Praga e vão demonstrando que eles quebram o acordo, né? E demonstram que o Hitler não ia parar. Vamos avançando aí, pessoal. E aí, olha só, em agosto de 1939, nós vamos ter esse pacto Ribbentrop-Molotov, que é um pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Qual o contexto desse pacto, pessoal? Primeiro, o Stalin já vinha propondo à França e à Inglaterra uma aliança antifascista. Havia reuniões de representantes desses governos, mas, como eu já falei, a França e a Inglaterra viam ali na Alemanha nazista e na Itália fascista um cordão para impedir o avanço do comunismo pela Europa Ocidental. Então, eles não se interessaram muito por essas propostas de uma aliança antifascista. E aí, depois da Conferência de Munique, o Stalin vendo que Inglaterra e França tentavam empurrar a Alemanha em direção à União Soviética, né, eles fazem um acordo, esse acordo Ribbentrop-Molotov. O Molotov ele mesmo, o Molotov do coquetel Molotov, né? E aí, com esse acordo, qual era a vantagem para a Alemanha? A Alemanha não ia precisar lutar em duas frentes no começo da Segunda Guerra Mundial, e os soviéticos ganhavam tempo, porque o Stalin, no começo da década de 30, tinha promovido um expurgo dentro do exército soviético. Vários oficiais de alta patente foram perseguidos, acusados de ser contra o Stalin, né? Então, eles estavam reformando o exército, não tinha condições ainda de entrar numa guerra com a Alemanha nesse momento. Então, nós temos aí esse contexto do pacto Ribbentrop-Molotov. E com esse pacto acertado, a divisão da Polônia definida, a Alemanha vai invadir a Polônia. E aí nós temos o início, de fato, da Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? Em 1º de setembro de 1939. Tá? E aí, em 3 de setembro, a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha. Tá? Em 17 de setembro, a União Soviética invade o lado leste da Polônia para retomar sua parte ali no acordo com a Alemanha nazista. E nós temos o começo da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí nós temos a Alemanha ocupando a parte mais industrializada da Polônia. Quem não era alemão, muitos foram expulsos para o lado soviético. E a União Soviética ocupando a parte mais agrária da Polônia. Pessoal, e aí o governo nazista começa a confiscar empresas dos poloneses. Os poloneses começam a morrer de fome porque a Alemanha nazista começa a pegar os recursos naturais, a produção de alimentos para abastecer os alemães, ou seja, os poloneses passam a sofrer com falta de abastecimento de alimento. Os judeus poloneses começam a ser enviados para campos de concentração e aí começa a ocupação nazista na Polônia e também começa a Segunda Guerra Mundial. Tá, pessoal? O que acontece é o seguinte, gente. A Alemanha ela tinha uma estratégia de guerra chamada de Blitzkrieg, a guerra relâmpago. E essa tática ela foi muito efetiva no começo da guerra. Tá? Ela consistia no seguinte, era um ataque maciço, usava-se ao mesmo tempo a Luftwaffe, que era a força aérea alemã, tanques e tropa de infantaria. Então a força aérea vinha, bombardeava o local, depois os tanques vinham abrindo caminho para as tropas de infantaria. E o adversário tinha a sensação de estar sendo atacado por todos os lados. Essa tática ela foi muito efetiva. Só para a gente ter uma noção aqui, ó, a Polônia resistiu menos de um mês, a França pouco mais de um mês. E entre abril e julho de 1940, a Alemanha invadiu e dominou 20 países, tá, pessoal? E aí, em 11 de junho, quando a Alemanha nazista estava já chegando a Paris, a capital francesa, a Itália declara guerra aos aliados, porque a Itália imaginava que o conflito já parecia ganho, né? A Alemanha estava conseguindo invadir a França. Enfim, a invasão da França, né, ela ocorre no mês de junho, né? A Alemanha chega a Paris em 14 de junho. Essa imagem aí é uma imagem marcante de um francês chorando aí ao ver os nazistas chegando a Paris, né? E aí, pessoal, para vocês verem a questão do revanchismo que a gente falou lá no começo das causas da Primeira Guerra Mundial, vejam só que o Hitler obriga a França a assinar a rendição no mesmo vagão que a Alemanha assinou a rendição da Primeira Guerra Mundial. Veja como está presente esse contexto de revanchismo, né, de vingança em relação à derrota da Alemanha na Primeira Guerra, na Primeira Guerra Mundial. Tá, pessoal? Então temos esse contexto aí, a França invadida, tá? E para alguns países aí a guerra já tinha acabado, a Alemanha invadiu a França, a Itália entrou junto com a Alemanha quando viu que a guerra já estaria possivelmente ganha para conquistar territórios, e aí nós temos a ocupação nazista na França, tá?
a França fica dividida em duas. Um lado ocupado pelos nazistas e outro lado uma república, né, que era colaboracionista com os nazistas, comandada pelo general Philippe Pétain, que ele foi um herói da Primeira Guerra Mundial, mas depois governou esse lado aí da França colaboracionista com os nazistas. Né? Uma bela forma de queimar sua biografia. Né? E aí, gente, o que acontece? A Alemanha vai tentar invadir a Inglaterra. Né? Eles tinham a ideia de tentar invadir a Inglaterra pelo mar, numa distância onde a gente tem uma das menores distâncias ali da França para a Inglaterra, são 50 quilômetros, mas eles não tinham condições de combater, de derrotar a marinha inglesa. Né? Então eles resolvem atacar pelo ar, tá? Usar o Luftwaffe, a força aérea alemã. Em julho de 1940, Winston Churchill já tinha reassumido como primeiro-ministro inglês. Ele era um cara que já vinha criticando abertamente a política expansionista da Alemanha nazista, um dos poucos políticos que faziam isso na Inglaterra antes da Primeira Guerra. Aí ele vai liderar a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Tá? Pessoal, a Batalha da Inglaterra ela vai ocorrer de julho a outubro de 1940. Ela vai ser a batalha entre a Royal Air Force, a Força Aérea britânica, e a Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha nazista. Pessoal, a Luftwaffe ela estava em desvantagem em relação à Força Aérea Britânica. Eles tinham menos aviões, enfim, os oficiais falavam para o Hitler que eles só estariam prontos para uma batalha com a Inglaterra daqui a alguns anos, mas o que acontece é que eles vão atacar a Inglaterra e eles até vão conseguir bons números, eles quase conseguem equiparar desculpem, a derrubada de aviões aí de 1 para 1, tá? Eles conseguem bombardear várias indústrias inglesas, só que o que vai acontecer? Os ingleses vão bombardear residências em Berlim, e aí o Hitler, para se vingar disso, ele ordena que a Luftwaffe concentre os bombardeios no centro de Londres. Tá? Isso vai facilitar a defesa inglesa e, consequentemente, a Luftwaffe vai ser derrotada aí pela RAF, pela Royal Air Force. Então, gente, depois da derrota na Inglaterra, né, o que vai ocorrer, gente? A Alemanha nazista vai começar a partir para o leste, né? Então a Alemanha inicia ali a invasão da União Soviética, pessoal. Hitler vai colocar em prática aí o seu plano de eliminar o bolchevismo, né? De eliminar o comunismo, de destruir a União Soviética, tá, pessoal? E para vocês terem noção aí dessa cruzada, que ele chama aí de ele vai chamar isso de cruzada contra o bolchevismo judaico, ou seja, ele junta aí dois objetos de ódio da ideologia nazista nessa mesma batalha, né? Ele vai alegar que os judeus comandaram a Revolução Russa, né? Então ele vai chamar de cruzada contra o bolchevismo judaico, ou seja, você reúne ali o anticomunismo e também o antissemitismo, né? O ódio aos judeus da ideologia alemã, tá? E os alemães acreditavam que iam dominar a União Soviética em poucos meses, tá? Em 22 de junho, a Força Armada alemã vai invadir a União Soviética. A Operação Barbarossa ela foi uma das maiores operações militares da história, né? Foram quase 3 milhões e 500 mil homens, milhares de tanques, milhares de aviões, e os alemães até conseguiram chegar às portas de Moscou. Mas o território russo era diferente, a Blitzkrieg não funcionava tão bem na Rússia. Os russos conseguiram impedir a chegada dos alemães até Moscou, e aí chega o inverno russo. E o inverno russo vai ter que atrasar os avanços alemães, né? Eles têm que parar, porque não dava mais para avançar com o inverno. Pessoal, um ponto também interessante é que nesse momento aí de invasão da Rússia da Alemanha nazista, o Mussolini resolve atacar a Grécia e mesmo com um exército superior, ele começa a ser derrotado na Grécia e quase perde a Albânia para a Grécia. E a Alemanha nazista tem que deslocar soldados para socorrer o Mussolini. Isso também acaba interferindo aí um pouco na invasão da União Soviética organizada pela Alemanha nazista, essa cruzada aí chamada pelo Hitler contra o bolchevismo judaico, esse plano de destruição do comunismo, do governo bolchevique pela Alemanha nazista. Tá? E um outro fator importante em 1941 é a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, pessoal? Nós vamos ter aí o ataque a Pearl Harbor, tá? Em 1941. O que vai ocorrer, gente? O Japão ele tinha uma política expansionista ali na Ásia desde a década de 30, né? Tá? Ele invadiu a Manchúria, invadiu a Manchúria, que era um território chinês, né? Depois invadiu o restante do território chinês. E quando o Japão invade a Indochina, os Estados Unidos começam a fazer um bloqueio econômico ao Japão. E o petróleo estadunidense era muito importante para o Japão, né?
o Japão é uma ilha e ele carece de recursos naturais, né? Então, o Japão, como retaliação, vai promover esse ataque aí à base naval norte-americana de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, tá, pessoal? Os japoneses vão atacar com sucesso essa base de Pearl Harbor. A esquadra americana no Pacífico vai ser praticamente anulada, tá? E o Japão vai conquistar, por exemplo, a partir daí, a Indonésia, holandesa, Filipinas, Singapura, Birmânia, vai bombardear a Austrália e isso provoca a entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá, pessoal? E aí, gente, para fechar essa primeira parte do nosso vídeo, como estava a guerra aí no começo de 1942? Isso seria o auge do eixo, né, pessoal? Na frente russa, os alemães controlavam quase metade da riqueza do país, né? O domínio do eixo na Europa ele ia da costa atlântica dos estepes da Rússia, do Círculo Polar Ártico às areias da Líbia. Não é bem na Europa a Líbia, né? Mas está ali controlando ali o mar Mediterrâneo, né? No Oriente, o Japão estava ocupando uma vasta área, né? No Oceano Atlântico, os submarinos alemães ameaçavam os suprimentos básicos da Europa, bombardeavam navios que chegavam, por exemplo, dos Estados Unidos. E na África, a Alemanha vai enviar auxílio ali para as tropas italianas na Etiópia, né? Tá? E a gente vai ter esse cenário na Segunda Guerra Mundial de 1942, o auge do eixo. Só que a gente vai chamar aí o segundo semestre de 1942 de ano da virada, quando nós teremos batalhas importantes e os aliados começam a tomar iniciativa e começam a ter vitórias importantes sobre o eixo e começam a tomar a iniciativa na Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí vai ficar para o nosso segundo vídeo, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. Vamos encerrar o vídeo aqui. Muito obrigado. Quem puder me seguir no Instagram, Prof. Gabriel Valente, ou no Facebook, tá bom? Um grande abraço a todos aí e até a próxima.